Tenho verificado de uns anos para cá que cresceu muito a mediunidade de irradiação intuitiva na Umbanda. Eu já tenho, inclusive, alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso aí. E dentro da mediunidade, do transe lúcido consciente, que é a preponderância hoje da irradiação intuitiva, a telepatia. Mas o que é a telepatia? O que tem a ver telepatia com mediunidade? Como podemos melhorar a nossa sintonia e conexão com os guias espirituais através da telepatia? Este é o tema da videoaula de hoje. Fique comigo. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Temos diversas playlists de diversos cursos aqui no canal. Tudo gratuito. Acompanhe um comentário fixado neste vídeo, o link que você é redirecionado para o curso Mediunidade e Corporação na Umbanda, baseado no livro O Transe Ritual, Orixás, Guias e Falangeiros. Inscreva-se, ative as notificações, comece a maratonar, tudo gratuito aqui no canal Universalista EAD. Mas afinal, o que é telepatia? Telepatia é o dom de captar ondas emanadas de uma mente, captadas por outra mente. Então, é um fenômeno em que você capta a ideação, os pensamentos de mente a mente. No plano espiritual, esse dom é muito comum, é muito usado, não é algo raro, mas diferente disso, é até comum. O que acontece? Por vezes você sonha com um mentor, você o vê na clarividência e ele se comunica com você através do pensamento. Ele não fala, você não escuta a voz dele, você o vê e como se uma voz retumbasse dentro da sua cabeça, na glândula pineal, os pensamentos como se tivessem sons. Esse é o fenômeno da telepatia. Na mediunidade, isto é uma aptidão muito utilizada pelos guias espirituais. Muitos deles não falam português, estão se comunicando através da telepatia, nem precisam falar português, pois não necessitam de uma voz como se tivesse uma garganta, e sim a comunicação através do pensamento. A telepatia é a informação que ocorre de mente a mente, antes mesmo de pormos as palavras mentais, os pensamentos são captados. Muito importante no processo mediúnico hoje consciente. É um fenômeno igual a de formar pensamentos sonoros dentro da cabeça, como se os pensamentos quase tivessem sons. Isso vai se sutilizando cada vez mais. Venha estudar comigo, vamos continuar nesse tema. Olha que interessante, essa influência por vezes é tão sutil que não conseguimos estabelecer uma separação entre o que é nosso e o que é dos espíritos. Daí é fácil deduzir por que existe médio esponja, aquele que atrai pensamento, atrai energia, a mente dele fica conturbada, agitada, ele não sabe, ele não percebe, ele ignora o que é dele e o que não é dele. Nesse caso, precisa educar a mediunidade, compreendeu? Quando o médium se educa, ele começa a perceber com mais facilidade, deduzir o que são ideias, imagens mentais disseminadas, criadas por ele próprio, o que são os desejos dos espíritos, estranham a sua vibração original. Nós temos que vigiar a nossa vibração, termos equilíbrio, maturidade, estarmos educados para a autodefesa psíquica. Não podemos ser uma porta aberta que qualquer um entra. Então vamos definir novamente o que é telepatia. Analisando essa influência dos espíritos e o fenômeno que nós denominamos telepatia, ele consiste em essência do quê? Na ocorrência de uma impressão psíquica intensa que se manifesta de inopino de uma hora para outra, seja estado de vigília, seja durante o sono físico, seja a gente andando na rua, dirigindo, em qualquer lugar. Essa impressão, ela tem ligação com o acontecimento, por vezes acontecidos à distância. Ou seja, o espírito não precisa estar pertinho de você para transmitir
a telepatia, o seu pensamento, a sua ideação, nem o desencarnado. O desencarnado pode estar em outro estado, pode estar em outro país. A distância não é impedimento. Resumidamente, então, telepatia é a transmissão de pensamento de um ser psíquico, uma consciência, encarnado ou desencarnado, para outro, seja encarnado ou desencarnado também. Existem processos de telepatia que ele é anímico, ou seja, de encarnado para encarnado. Isso, inclusive, já temos pesquisas, tem testes de laboratórios, forças armadas de alguns países aí se utilizando disso. Não é esta telepatia que nos interessa. A telepatia que nos interessa é a mediúnica. E aonde nós treinamos a nossa sensibilidade telepata para captar, entrar em conexão com o processo ideativo, de pensamento, de emissão de ondas dos guias espirituais. Nós devemos aprender no terreiro, nas sessões de desenvolvimento mediúnico, à medida que aprendemos a refinar nossos chakras, acalmar nossas mentes e aquietar nossos pensamentos. Então, é um aprendizado que demora um tempinho, não é tão rápido isso aí. Ou seja, aquietando nossos pensamentos, a estrutura da nossa consciência se torna cada vez mais suave, ou seja, são aquele estado de vigília que está sempre pensando, analisando, percebendo o estímulo dos sentidos, auditivos, visual, é a mente agitada. A gente tem que acalmar isso aí, para que as vibrações na nossa matéria mental se tornem mais estáveis, e aí as percepções são apuradas. Nesse estado de serenidade profunda, as ondulações mentais originais se acalmam, é mais fácil percebermos as ondulações mais sutis e vibração dos guias espirituais que criam um campo magnético energético em volta do médium. Ou seja, os níveis mais silenciosos da comunicação telepática se dão quando você não tem interferência externa, você não bota o cavalo na frente da carroça. O que eu quero dizer com isso? É necessário aprender a silenciar a mente. Coisa simples, chegar mais cedo na gira, se harmonizar, praticar meditação. A meditação eu indico sempre diariamente. Hoje nós temos um serviço de meditação no Triângulo da Fraternidade e recomendamos a todos os médiuns que meditem no seu lar, na sua casa, no mínimo 2 vezes por dia, para apurar a sua sensibilidade psicoespiritual, anímica e mediúnica, e nós verificamos no tempo que de fato isso funciona, melhora, ajuda, é um coadjuvante, auxiliar muito importante para os nossos processos de autoconhecimento e se colocar em serviço para o trabalho caritativo. Então, a telepatia pode ser definida como a arte de ouvir os sussurros da mente, dentro da mente, que não são teus. Pode ser de outra pessoa encarnada, pode ser de um desencarnado, um espírito. Para fazer isso, devemos ficar quietos em nossas próprias mentes. Então, no momento do ritual, você deve estar interiorizado, abertura, os cantos para dentro. Fecha os olhos, o momento da abertura, o momento de você perceber o guia espiritual, entra para dentro de você e se esvazia. Esvazia a mente, permita-se que você seja um pote, um receptáculo, para receber o envolvimento do guia espiritual, seus pensamentos, comunicações, o que ele quer te passar. Em verdade, estamos sempre conversando sozinho, aquela tagarelice mental, Quando acrescentamos isso ao barulho ao nosso redor, tecnologia, receptividade de vários estímulos e aparelhos tecnológicos hoje em dia, o que nós desenvolvemos? Ruído mental. Esse ruído mental está no éter, está na coletividade. Hoje a gente vive uma era de muita agitação. Então, neste momento de mediunidade consciente, de transe lúcido, de preponderância da irradiação intuitiva nos terreiros de Umbanda, importantíssimo. Nos autoconhecemos, aprendemos a nos serenarmos, acalmar a mente, para apurarmos a
telepatia, que ela está muito atuante, muito presente hoje nos processos mediúnicos por dentro dos terreiros. Olha só, a comunicação telepática é apenas uma alteração sutil da matéria mental, aumentando a nossa receptividade a vibrações menos grosseiras do que o nosso pensamento e ideação original. A telepatia ocorre quando duas ou mais mentes estão sincronizadas no mesmo ritmo, fazendo com que a variação no padrão de um ritmo cause uma variação semelhante em todos. Ou seja, o canto da corimba, por exemplo, as nossas rezas cantadas, nossas entonações mântricas, porque os nossos cantos, as nossas rezas são mantras. O que acontece? Ela uniformiza a nossa matéria mental no mesmo efeito de onda e a partir daí facilita a captação do pensamento e ideação dos guias espirituais. Então, esses ritmos sincronizados na corrente aumentam a amplitude de onda da nossa receptividade. Uma onda maior, ela é mais ampla e mais potente e tem mais chance de ser escutada. Então, a formação da egrégora, tudo isso ela acontece nas nossas mentes, conscientemente, nos predispondo à conexão mediúnica, o transe lúcido, e percebemos na nossa passividade a ideação, o pensamento do guia e deixar eles falarem através do nosso psiquismo, da nossa parte psíquica, é aprender a dar passividade, é uma parceria hoje com o mundo espiritual, pois mediunidade inconsciente, raríssimo, e afirmo que cada vez menos, até ser totalmente inexistente nos terreiros de Umbanda. O velho aforismo, pensamentos são coisas, isso é verossímil, é verdadeiro. Seja qual for a explicação que a gente dá, o exemplo de comunicação telepática indica uma conexão consciência a consciência, ou mente a mente, que paira no éter, naquele envolvimento magnético que o guia espiritual está embolsando o seu médium, e aí permite a troca de informações. Então, tecnicamente, o processo de telepatia é necessário que nós sincronizemos o nosso ritmo vibratório pessoal, a nossa matéria mental, a vibração, a ideação do guia espiritual. Por afinidade, por semelhança, se requer paralelismo psicoespiritual. Paralelismo psicoespiritual. O que é isso? Que a nossa matéria mental esteja lado a lado, em paralelo com a consciência, a matéria psicoastral da mente do guia espiritual. Se isso não for feito, não há um encaixe, não há a captação. E este aprendizado é no tempo. Meditação ajuda, yoga ajuda, todo o processo de interioridade, de autoconhecimento que nos auxilia a melhorarmos, nos conhecemos a nossa vibração original, porque é necessário que a gente distinga o que é nosso e o que não é nosso, para que as nossas capacidades inatas, anímicas, não se tornem um empecilho, ou seja, botar o cavalo na frente da carroça. Então, toda ideação captada que vem do guia espiritual gera um pensamento na matéria mental do médium que está ali trabalhando, e ele condicionado, ele treinado, percebe o seu guia espiritual, não tem dúvida, está seguro, e ele extravasa isso através da fala, da orientação, pois a oralidade é ferramenta central da transmissão de consciência nesta Umbanda de todos nós. Precisamos de médiuns de aconselhamento firmes, tranquilos, maduros, e hoje não tem como desconsiderar a mediunidade e radiação intuitiva e com ela a telepatia. E aí, o que você achou desse vídeo? Você se deu conta que tudo isso acontece naquele momento que você está ali no terreiro? Precisamos reinterpretar o transe mediúnico. Não devemos nos levar por
influências que não são verdadeiras. Não existe mais, raríssimo, mediunidade inconsciente. Então, o médium, o guia espiritual não vai dar um apagão na sua mente e fazer tudo por você. Você precisa também ter essa assada na sua prática espiritual, você precisa se melhorar, você precisa se conhecer. E essa apuração da nossa vibração pessoal e caráter é com o tempo, não se dá de uma hora para outra. Deixe os seus comentários, estarei lendo a todos, comentários, dúvidas relacionadas ao conteúdo aqui da videoaula de hoje, eu sempre respondo. Orientações pessoais, especificidades do momento mediúnico que a pessoa está passando, fale com o seu dirigente, fale com o seu sacerdote. Ele deve estar capacitado para orientá-lo. Muito obrigado, até a nossa próxima videoaula aqui no canal Universalista EAD.